baixo, os Estados Unidos começando a descer, e o outro personagem é um personagem asiático. O Japão, que despontava então como a grande, como o país que poderia vir disputar um espaço econômico com os Estados Unidos. Uns 3 anos depois que ele escreveu esse livro, a economia japonesa nunca mais cresceu e a China deu um salto. Ou seja, mesmo os grandes analistas, com grandes equipes de pesquisa, com grandes recursos, não conseguiu dar conta de prever as mudanças que aconteceriam. E eu diria que, principalmente, que esse período foi um período em que zonas que antigamente estavam longe dos grandes circuitos produtivos, eles passaram a ter uma importância muito grande. Então, a China, por exemplo, não tinha até os anos 80 um papel relevante no mundo, passou a ter um papel extremamente relevante, mas não é só a China, é uma região toda na Ásia Oriental e depois, inclusive, na Ásia Meridional. Pode causar surpresa a muitos que, em termos relativos, a economia africana é a que tem crescido mais nos últimos anos. Claro, partindo de um nível extremamente baixo, mas se projetando. Então, essa questão de como pensar o mundo, que havia quase um consenso entre as diversas correntes nos anos 90, de que essa globalização ela favoreceria inicialmente, e sobretudo, os países em torno do Atlântico Norte, que já eram os países dominantes na economia mundial. E alguns louvavam isso, outros lamentavam. E o que aconteceu posteriormente não deu razão a nenhum desses dois grupos, porque outros países souberam se posicionar com relação à globalização, tirando proveito, porque o que nós vivemos é uma era de grandes oportunidades, mas também de grandes desafios, de grandes problemas que têm que ser, vamos dizer assim, vencidos para que se consiga se posicionar no plano internacional. E eu acho assim que uma das coisas que nos falta aqui no Rio Grande do Sul, falta no Brasil, mas já que estamos aqui falando do Rio Grande do Sul, os outros países têm, muitas vezes pela vertente empresarial ou pela vertente do Estado, existem grandes think tanks que pensam a realidade estrategicamente, pensam a realidade internacional, pensam a inserção internacional do seu país de forma estratégica e prospectiva, com muito conhecimento sobre outras regiões do planeta. E o Brasil, ele nunca fez isso. Vamos dizer assim, é curioso como as experiências que dão certo, elas praticamente, ao dar certo, elas ficam estagnadas, elas começam a se repetir no tempo e no espaço, e o mundo muda e, de repente, essa experiência está desfocada. E, então, eu vejo assim, que nesses esforços, que alguns órgãos do governo brasileiro, alguns segmentos empresariais, mas com o esforço que é feito aqui de ter uma análise internacional mais sistemática, acompanhar o cenário internacional, nós temos um embrião de um pensamento estratégico coletivo para o posicionamento dos diversos setores da sociedade e do Estado e da produção para a inserção internacional. E eu quero dizer assim que não existe nada pior nesse campo do que, vamos dizer assim, misturar ideologia com negócios. Ou seja, ver esse cenário internacional a partir de um prisma ideológico. A gente vê notícias e comentários na imprensa, às vezes, que são absolutamente surpreendentes, partindo, vamos dizer assim, de quem teria a ganhar com a inserção internacional em direção a uma determinada região, e que faz um discurso puramente ideológico sobre essas questões. Então,
basicamente eu acho que isso é um verdadeiro veneno para o pensamento estratégico. Ou seja, se tem que buscar as coisas onde elas estão, tá? E tem que se pensar a realidade como ela é. Assim como muita gente tem preconceito com relação ao nosso país, e talvez com relação ao nosso Estado, a recíproca também é verdadeira. Aqui, nesse Estado, nesse país, há muito preconceito sobre outras regiões do mundo, e esse preconceito é baseado, sobretudo, ou na ignorância ou numa visão ideológica. Tá? Eu digo isso, por exemplo, porque um tema, uma sigla que é inescapável hoje é a dos BRICS. Tá? E os BRICS começam a ser criticados na imprensa por coisas que eles não querem ser, não são, não querem e nem querem ser. O BRICS é uma coalizão ad hoc, vamos dizer assim, de uma sigla que foi criada por uma consultoria de Nova York, que não tem nada a ver com os países que formam parte desse agrupamento. Tá? Eu gosto de chamar assim que era uma publicidade gratuita, uma boa publicidade, que alguém tenha dito, todo russo, todo chinês, todo brasileiro, todo indiano, se achava assim muito feliz de ver que falavam bem do seu país, que nos anos aí, por 2050, estariam numa posição X no ranking internacional. Tá? Mas esse grupo só se reuniu fisicamente quando veio a crise do subprime de 2008. A crise americana obrigou esses países, em função da questão do dólar e de outras, a se agrupar e a propor certas medidas. Agora, isso aí nunca pretendeu ser um bloco econômico. Tá? Muitos estudantes querem estudar o BRICS como um bloco econômico. Mas olha, esse é um tema que não existe. Esse grupo não quer ser um bloco econômico. Ele está jogando uma forma de pressão sobre o sistema internacional, sobre outros atores, para ganhar um pouco mais de robustez. Tá? Quando algumas instituições não se reformam, ele propõe, então, instituições naquela mesma área para que isso sirva de um elemento concorrencial positivo, talvez estimulante para que haja mudanças no mundo. E outra coisa que também é pensada assim, de uma forma limitada, é que os países, no seu esforço de exportação, alguns dizem, não, nós temos que nos focar nos mercados tradicionais. Bom, o mundo hoje, embora a pauta desse momento dessa edição seja o comércio, ele não é só comércio, ele é investimento, e comércio hoje não é mais o que era 25 anos atrás. Tá? Mesmo uma companhia transnacional, 25 anos atrás, ela era uma empresa que tinha que se localizar dentro de um território e ela tinha alcance a um determinado mercado. Hoje, uma transnacional é algo completamente diferente, ou seja, há aqui um problema teórico, metodológico muito sério. Nós continuamos utilizando conceitos e ferramentas que têm um determinado nome, com o mesmo nome para novas realidades. Ou seja, o mundo efetivamente ele mudou bastante, né, nesses últimos tempos. Então, eu acho que essas questões são bem conhecidas das pessoas, tá? E uma realidade não midiática vai nos mostrar um crescimento de exportações para outras regiões do mundo. Tá? Ele é menor, daí diz, não, para tal continente é só 5%. Tá, mas há pouco tempo atrás era menos. Então, há regiões do mundo onde para você avançar muito pouco é necessário um esforço gigantesco. E quando nós olhamos para outras regiões do mundo que ainda não estão, vamos dizer, muito desenvolvidas, um esforço muito menor pode, a médio e longo prazo, resultar em benefícios muito maiores, porque nós seremos pioneiros em chegar numa determinada região, por exemplo. Outra coisa, pensar que determinados países, a China é um problema para o Brasil, na África, vai concorrer conosco numa série de coisas. Bem, ora, depende do ângulo que se vê isso aí, porque os chineses são muito pragmáticos e flexíveis. São duros de negociar, mas uma vez que eles podem ter algum interesse comum, então, muitas vezes, a ideia tradicional de comércio, de exportação, mesmo de investimentos, ela hoje tem que ser mudada para uma versão mais dinâmica e complexa, onde é possível estabelecer parcerias em outras regiões.
Tá? E para isso nós precisamos conhecimento sobre essas regiões. E é algo que nós começamos um pouco tarde, mas eu diria que a gente está avançando rápido e eu acho que essa sala aqui é uma prova disso. Eu queria dizer alguma coisa sobre o Rio Grande do Sul, em particular. Né? Falando aqui em revista amanhã, uma vez propôs e pediu contribuições por uma visão. Tá? O Rio Grande do Sul ele está numa região geopolítica e geoeconômica onde um estágio do desenvolvimento já passou. Tá? Já passou. O que o Rio Grande do Sul deveria fazer, poderia fazer? Alguns pensam assim, não, nós temos uma massa cinzenta muito desenvolvida aqui, podemos criar um Vale do Silício lá, aproveitar e ser o Vale do Silício do Brasil. Será que a gente tem perna para isso? Será que há suficiente vontade política aqui para fazer isso, pagar os custos que tem que ser pago? Acho que não. Mas há algumas coisas que a gente pode pensar a curto prazo, tá? Tanto para o resto do mercado brasileiro, como para os mercados emergentes, que é o seguinte, tá? Que há no mundo hoje um fenômeno que foi dito na mesa de abertura, que é necessário estudar vários aspectos que não os aspectos puramente comerciais e econômicos. Então, por exemplo, se você faz um estudo sociológico da população mundial hoje, vai ver que o percentual de classe média, ela está aumentando em todo o planeta, mas ela está aumentando sobretudo nas áreas emergentes. Há pessoas que têm já renda e vontade de consumo de algumas coisas. E acho que o Rio Grande do Sul teria condições exatamente de oferecer produtos nessa faixa, tá, em primeiro lugar. Vamos dizer assim, fazer um design não da sua cabeça, de pegar uma revista qualquer, mas adaptar design para diferentes regiões do mundo e para diferente gosto ou mau gosto que as pessoas têm aqui ou lá no outro lugar. Tá? Isso seria algo, vamos dizer assim, penso, por exemplo, na área de móveis, em alguns serviços também, porque não só a exportação de mercadorias, mas nós temos uma capacidade muito criativa para exportar para a área de serviços que poderia funcionar em várias outras regiões do mundo, que estão entrando num processo, num momento de desenvolvimento pelo qual nós já passamos e temos alguma experiência com relação a isso. Tá? Então, vamos dizer assim, procurar esses mercados e oferecer uma série de produtos, tá, para uma classe média que está, vamos dizer assim, ascendendo. Tá? Nós não temos condições, por exemplo, na área agropecuária, de concorrer mais com outras regiões do Brasil em uma vastíssima área, tá, da qual nós não dispomos. Tá? Eu não tenho dados, porque eu não sou estudioso do Rio Grande do Sul, mas eu sempre observo tudo, e tudo que eu observo, eu reflito sobre o que eu observo. Tá? E aí eu vejo o seguinte, em regiões da Amazônia, com grandes protestos e problemas, tá? Se está desmatando regiões inteiras para plantar grama e alimentar gado, tá? Onde certo tipo de gado nem pode ser criado naquela região para vender e exportar. E eu vejo que é uma parte desse estado aqui que é completamente abandonada, tá, nesse sentido, e que poderia ser recuperada. O que está faltando? Está faltando infraestrutura para exportar, está faltando melhorar a qualidade, enfim, da produção. O que está faltando? Mas haveria sim uma possibilidade. Acho que a ideia, por exemplo, da questão que se teve aqui, que nós seríamos uma ponta de ligação do Mercosul, isso aí nunca aconteceu. Tá? Acabou que, na verdade, para o Rio Grande do Sul, certas vantagens comparativas que existiam com relação ao resto do Brasil foram perdidas. Tá? Mas, vamos dizer assim, o que nós podemos fazer é realmente atingir esses outros segmentos e talvez colocar a produzir uma parte do Estado que é imensa, que já foi produtiva. Tá? Então, talvez, o que está faltando? Talvez pudéssemos ter parcerias com outras, vamos dizer assim, com grupos ou com países, para trazer a parte sul do Estado, por exemplo, para uma produção
maior, né, sem a necessidade de estar desmatando em outra região do país, e fazer disso, inclusive, um selo, né, de qualidade. Ou seja, nós temos vaca que come pasto, né, que vive livre, não vive encerrada e que nem é criada com expulsão de populações e coisas dessa natureza. Tá? Então, acho que há oportunidades para um salto de não mais concorrer no volume, sabe? Mas na qualidade, e encontrar aqueles que seriam os compradores dos nossos produtos ou serviços, onde quer que eles estejam, tá? E não continuar naquela coisa de vamos fazer negócio com a Europa, só com os Estados Unidos, porque lá as coisas funcionam bem. Mas o problema é que lá nós somos pequenos, perto de outros tubarões que tem lá. Então, há que ser inovador, há que abrir novos espaços, há que estar presente, e eu acho que sempre houve ajuda do governo, vamos dizer, federal, para que isso pudesse acontecer. As pessoas não souberam, às vezes, se organizar, né? Nós somos muito improvisadores no Brasil, que é muito bom, mas também tem um lado negativo. Então, só são considerações iniciais para aquecer a fala mais focada, provavelmente muito mais produtiva que a minha e meus colegas. Muito obrigado.